Amadas, como vocês estão? Aqui, graças a Deus, está tudo bem. Foi bem corrido agora, mas eu consegui, me atrasei um pouquinho, mas estou aqui para compartilhar com vocês nessa live mais uma experiência daquilo que eu vivi. E então é isso, né? Vamos estar relatando agora nessa live o que eu vivi em relação ao abandono. E também eu quero agradecer a vocês, todas as meninas, as mensagens que eu tenho recebido depois da live de ontem. Nossa, coisas muito lindas, assim, começou a fazer, sabe? Eu creio que, como a minha mãe falou, uma cadeia, ou várias cadeias, sabe? Foram, assim, quebradas. E um tempo novo, eu creio que eu entrei. Eu acho que eu entrei numa outra dimensão. Parece uma coisa muito simples, mas assim, expor e falar sobre esse assunto realmente, como uma outra mãe minha falou, é muita coragem. Mas se não é o Espírito Santo na minha vida, eu jamais teria essa coragem de falar as coisas que eu tenho relatado para vocês. E então, vamos lá, né, meus amores? Hoje eu quero falar então para vocês sobre como eu venci o abandono. E então, primeiro, eu assim, duas vezes na minha vida eu fui abandonada. E eu quero relatar com vocês qual foi a primeira experiência minha em relação ao abandono. Eu acho que muitas mulheres vão se identificar com isso, porque o abandono que eu vou falar é em relação à paternidade, é em relação a quando o meu pai se separou da minha mãe. Então, assim, por mais que um casal ele se separe, filho sempre vai ser filho, né? Graças a Deus, como eu relatei lá no início para vocês, lembra na primeira live, que eu decidi não separar e seguir em frente no meu casamento justamente por causa das crianças? Então, eu acho que quando um casal ele decide se separar, é necessário o casal entender, principalmente o homem, que o filho sempre vai ser filho, né? A esposa vai deixar de ser esposa, mas o filho sempre vai ser filho. E infelizmente, quando meu pai decidiu se separar da minha mãe, ou quando eles, os dois lá, né, no passado houve a separação, eles decidiram se separar, infelizmente o meu pai, ele simplesmente nos abandonou completamente. E assim, eu não tô falando que eu não via o meu pai, que de vez em quando eu tinha contato com ele, não é disso. É um abandono de amor, de afeto, de cuidado, de carinho, de tudo. Então, assim, quando o meu pai saiu de casa, eu tinha apenas 3 anos de idade. Eu não me lembro de muitas coisas, mas os meus irmãos lembram de mais coisas do que eu. Só que, ainda assim, eu tinha contato com ele, mas ele nunca foi um pai presente. Então, é como eu sempre falo, né? Quem me conhece próximo sabe que eu sou órfã de pai vivo, porque o pai é aquele que cria, não é quem gera, né? Ele me gerou, mas ele não me criou, ele não cuidou, não deu afeto, não deu carinho, eu nem o conheço, assim, eu não sei das coisas que ele gosta. Apesar dele ser vivo até hoje, eu não sei a cor preferida dele, eu não sei nada, né? Eu não sei muitas coisas sobre ele, como ele também não sabe quase nada sobre mim. E então, o que acontece? Essa foi uma fase que passou, eu cresci, né, sem essa experiência de ter um pai. E então, você pode achar que isso é normal, só que não é. Um pai numa família, ele faz toda uma diferença. Então, tudo bem, eu fui crescendo, a minha mãe foi espetacular, minha mãe foi maravilhosa, ela conseguiu ali, uma coisa que eu acho admirável na minha mãe, é que mesmo quando ela viveu separada do meu pai e criou a gente, a minha mãe nunca abriu a boca para falar mal do meu pai. Então, assim, eu fui crescendo achando que meu pai também era uma coisa, eu só fui descobrir que o caráter do meu pai, quem meu pai era de fato, quando eu me tornei adulta, principalmente depois que eu tive os meus filhos. Mas eu nunca ouvi minha mãe, mesmo sabendo de todas as coisas horríveis que meu pai fez com ela, mesmo sabendo que a minha mãe tinha que sustentar a gente, meu pai nunca ajudava com alimento, a minha mãe ainda assim não botava meu pai na justiça, não recorria de pensão, e minha mãe ali, pela graça de Deus, sustentou a gente, até o meu irmão crescer, virar adulto e começar a trabalhar para cuidar de nós.
Então, assim, a minha mãe nunca abriu a boca para falar, seu pai é imprestável, seu pai isso, seu pai aquilo. Nunca, nunca ouvi minha mãe falar isso do meu pai. Então, assim, isso também é muito admirável, sabe? A própria vida me mostrou quem era ele. Então, essa foi a minha parte onde eu vivi esse abandono. Mas, assim, em relação a isso, até eu conhecer Jesus, era um problema eu ter sido abandonada. A carência do pai era um problema até que Jesus me apresentou o pai dele. Gente, eu amo Jesus demais porque isso é incrível. Para mim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu conhecer o meu pai de verdade. Eu saber a minha identidade em Deus, a minha identidade no Espírito. Para mim, é muito mais importante eu viver e eu saber a minha identidade no Espírito do que das coisas dessa terra, porque eu sou Espírito. Apesar que eu tenho uma alma e habito no corpo, eu sou Espírito. Então, eu entender isso e saber que Deus, ele é Pai do meu Espírito, isso é libertador. Por quê? Porque eu entendo que Deus, que é meu Pai, ele decidiu que eu ia nascer nessa terra para cumprir um propósito dele, igualzinho Jesus. Então, não importa em que ventre que eu nasci e nem quem foi o pai que me gerou. Isso são coisas naturais. Só que eu não sou natural. Então, assim, talvez seja tudo muito louco você ouvir isso, mas isso é o que você precisa entender. Que você é essa mulher, filha de Deus, nascida no Espírito. Então, quando você sabe que Deus é seu pai, e as coisas aqui da terra, elas vão se encaminhando. Então, assim, não importa se o meu pai me abandonou, se o meu pai não foi um homem bacana, nem se minha mãe talvez não fosse uma mulher boa, mas graças à misericórdia de Deus, ela é, né, uma mulher maravilhosa. Mas mesmo se ela não fosse, como a gente vê muitos casos de filhos que não são desejados, crianças que são abandonadas. Poxa, é triste, só que quando essa pessoa, essa menina, essa mulher, ela entende a identidade dela em Deus, ela passa a entender, não, isso foi só um caminho, um meio que Deus criou para que eu pudesse vir para a Terra. E assim, é claro que Deus também não quer que todo mundo faça isso, mas acontece que o homem tem as suas escolhas, o livre-arbítrio está aí. Então, por mais que Deus não quisesse, né, que muitas coisas acontecessem, ele também não pode impedir algumas coisas por causa do livre-arbítrio do próprio homem. Então, assim, se o meu pai desejou nos abandonar, ele recebeu a consequência disso. Então, assim, hoje que eu entendo isso, que eu sei que eu sou amada, que Deus é meu pai, que Jesus é maravilhoso, que eu sou da família de Deus, que o reino de Deus é a coisa mais importante para mim, que eu me movo, que eu me movimento, que tudo que eu faço é em prol do reino do Senhor. Então, todas essas coisas da terra, elas se tornam segundo plano. Primeiro é o reino do meu pai. Então, assim, eu entendo, inclusive, até puxar um gancho falando sobre isso, sobre os filhos, né, que não está incluso aqui nessa live. Mas se eu fosse falar sobre os filhos, hoje eu entendo que os meus filhos nem são meus. Os meus filhos são de Deus. Então, assim, se eu quero que Deus salve os meus filhos, vamos supor, né, se tem uma mãe que está orando por um filho que ela acha até que está desviado, porque muitas das vezes tem filhos que estão mais crente que mãe, porque a mãe joga tanto fardo, tanta condenação e acusa tanto que essa mãe, infelizmente, ela tá mais desviada que aquele filho que tá ouvindo tanta acusação e condenação. Ela se acha muito mais crente do que aquele filho que, porque não vai na igreja, a mãe acha que ele não tem relacionamento com Deus. Então, assim, Deus, que é pai desse seu filho, ele tem muito mais interesse em libertar, em restaurar, em amar do que você. Porque ele é o pai, entende? Então, assim, isso também, gente, é importante as mães entenderem, porque quando elas entendem assim, elas tiram também um fardo das coisas que elas querem carregar. Então, assim, não estou dizendo que você não vai educar, que você não vai mostrar os princípios da palavra, que você não vai se tornar a própria palavra de Deus dentro da sua casa, que as pessoas, a sua família, a sua casa olhe para você e veja Jesus em você, e assim eles admirem, queiram também. Não estou falando que você não vai fazer nada disso. Só que Deus, que é o Pai,
Ele é muito mais interessado em libertar e salvar do que você própria. Então descansa, porque Deus é Pai. Aleluia, meu Deus, gente, isso é empolgante, tá? Eu, assim, fico muito empolgada. E para mim isso foi libertador. Então quando eu entendi isso, quando o Pai se revelou para mim de verdade, que Ele me mostrou a minha identidade em Deus, hoje eu procuro ajudar o máximo de pessoas que eu posso, mostrando essa realidade, mostrando essa verdade, porque infelizmente as igrejas não falam sobre isso. Infelizmente eu vivi no meio cristão durante mais de 20 anos que eu tô na igreja e eu não ouvia ninguém falar sobre isso. Só falava que Deus é justiça, que Deus é isso, que Deus é fogo, que a gente vai para o inferno, e só aí a gente aceitava Jesus e ia para a igreja porque tinha medo de inferno. Pelo amor de Deus, Jesus, ele deu lá, ele não criou inferno para nós, mas a partir do momento que você não o quer, a própria palavra do Senhor diz que você já está condenado. Então, para que eu vou ficar jogando mais condenação na vida desse indivíduo? Não, eu quero falar que Ele é seu Pai, que Ele é luz, que Ele está aqui, que se você se relacionar com Ele vai ativar o teu espírito, Ele vai te renovar suas forças, Ele vai te ajudar, e se você cair, Ele vai te levantar. E assim vocês vão caminhando lado a lado, porque Ele é um bom, bom Pai. A palavra do Senhor lá em Isaías diz que ainda que se uma mãe se esquecesse do seu filho, o Senhor, todavia, não se esqueceria de nós. Então, ainda que a sua mãe talvez tenha te abandonado, ainda que o seu pai te abandonou, todavia Ele não te abandonou, porque Ele te viu. Antes mesmo da fundação do mundo, Ele te criou. E Ele te viu no ventre da sua mãe e Ele te formou. Então, gente, que amor é esse de um Deus maravilhoso? Por que que você vai querer migalhas de pai e de mãe da terra? Ah, não. Quando você entende quem você é, o amor dele por você, você não se importa se pai não te ama, se mãe não te ama, se filho não te ama, se Deus, se marido não te ama. Por que que eles não te amam? Porque eles não entenderam o amor. Porque quem recebe o amor ama. Então, assim, eu não me importo, eu não fico mendigando o amor de ninguém, porque eu sei que meu pai me ama, isso é suficiente para mim. O amor dele é suficiente, o amor dele me completa, me preenche. Então, se você está aí choramingando porque fulano te rejeitou, porque seu pai te abandonou, porque sua mãe te abandonou, ei, acorda, acorda. Existe alguém muito maior que te amou, que te viu primeiro. E isso não é suficiente para você? Você prefere ficar pedindo, implorando, choramingando por amor de pessoas naturais que nem receberam o amor, porque se tivessem recebido, teriam te dado. É você que precisa amar essas pessoas, porque essas pessoas carecem do amor do Pai, porque elas não conhecem. Porque quem conhece o Pai ama. Quem conhece o Pai manifesta o amor. A maior marca de uma pessoa que está vivendo o reino de Deus é demonstrar o amor. Se não tem amor, essa pessoa ela tem tudo, mas ela ainda não encontrou a sua identidade em Deus. Então, assim, essa foi a maior libertação da minha vida. E aí, como que está o meu pai hoje nessa situação? Hoje, o meu pai, ele ainda é vivo. O meu pai, de vez em quando eu vejo. O meu pai continua a mesma pessoa, não se interessa muito em nos procurar, em estar em contato com a gente. Eu também não faço tanta questão, eu sei que ele tá bem, eu sei que ele tem lá a família dele. E quando dá, a gente se vê, se acontecer alguma coisa, a gente se encontra e tal, mas não é algo assim que eu fico me condenando, porque eu não ajudo meu pai, ou eu não faço isso pelo meu pai, não. Se ele precisar de ajuda, se ele precisar de mim, ele sabe onde me encontrar. Eu não vou procurar ele para nada, porque quantas vezes já procurei e fui humilhada, então hoje não preciso mais, graças ao meu bom Deus. Se eu precisar de alguma coisa, eu vou para o meu próprio Deus Pai. Então, assim, o abandono do meu pai ficou lá atrás e eu entendi quem eu era e hoje eu sou completa nele, tá? Então, a outra parte também do abandono foi exatamente também quando eu ainda não conhecia Deus Pai, que foi logo após o abuso, né? Na live passada eu falei sobre o abuso. Então, após o abuso,
eu me envolvi com o meu esposo, né? Que na verdade eu conheci o meu esposo, que hoje é o atual meu esposo. E ali, logo depois do abuso, eu tinha 16 anos, eu conheci o meu esposo naquela mesma época, me relacionei com o meu esposo, namoramos 1 ano e pouquinho. Quando foi em setembro de 2017, eu engravidei do meu esposo. E aí o meu esposo, né, ali naquela época foi um susto, eu era uma menina, enfim, foi um momento muito difícil. Mas nos 3 primeiros meses ele ficou comigo. Tava ali, tudo certinho, os pais falando, vamos casar e tal, que parará, aquela coisa toda, né? Que todo mundo é igreja, vamos casar, porque tem que casar, e até então ia casar. Depois de 3 meses, ele simplesmente chegou e falou, eu não quero mais ficar com você, e eu não quero mais. Ele nem deu muita explicação, porque eu sei que ele sumiu, me largou, me abandonou. E aí eu fui abandonada mais uma vez. Então eu levei uma gestação toda sozinha, eu e a minha mãe de novo. Como vocês sabem, não tinha o pai, né? Só que nesse tempo, o meu irmão mais velho, que já trabalhava, já cuidava de nós e já, né, trazia o sustento para dentro de casa, esse irmão assumiu a bronca também. Então, assim, eu sou muito grata a Deus pelo meu irmão mais velho, sabe? Porque ele foi um paizão para mim. Ele foi um paizão. E então, o que aconteceu? Eu fui abandonada pelo meu marido, que hoje é meu marido, mas na época era namorado, ele me abandonou. E não foi fácil, sabe? Você ser uma jovem, grávida, numa sociedade que naquela época era super preconceituosa. E eu vou te falar, ainda tem a religião que... Olha, melhor que eu nem fosse crente, porque se eu não fosse crente, eu acho que o fardo ia ter sido mais suave, porque é tanta condenação, é tanta culpa, é tanta coisa, é tanto olhar, nossa, é horrível. O modo como os crentes te tratam quando você fez uma coisa errada, é horrível, horrível, horrível. E infelizmente até hoje ainda é assim, tá? Essa é a realidade da igreja, infelizmente ainda tem muitas igrejas que ainda são assim. Algumas pessoas ainda são diferentes, como foi no meu caso. Então, eu vou relatar essa parte de como eu fui acolhida nesse período. Então, assim, aquela igreja onde eu estava, ela me acusava, me abandonou mesmo, sabe? Então, assim, eu fiquei sozinha, ia lá eu e minha mãe, né, mais uma vez. Só que, assim, Deus é tão maravilhoso que eu tinha uma amiga que morava no condomínio ali onde eu morava, a Manuela. E a Manuela, ela frequentava a igreja de Nova Vida, o pastor Silvio. E a pastora, esqueci o nome dela agora, mas é o pastor Silvio aqui da Nova Vida de Maricá. E ali eu comecei a frequentar essa igreja. E a Manuela me levava lá, e lá eles me abraçavam. Lá eles não me olhavam com um olhar julgativo, não. Lá eles me amaram tanto, gente. E ali eles amaram o Gabriel, porque quando eu soube da gravidez e o sexo do bebê, aquela igreja, parecia que eu era membro de lá há muito tempo. E eu já fui para lá, eu estava com 4 meses. Parecia que eu era filha deles. Aquelas moças lá, elas cuidavam de mim como se fossem minha mãe, sabe? Era lindo. Elas fizeram chá de bebê para Gabriel, mas eu ganhei tanta coisa. Porque, como vocês sabem, né, o pai abandonou. Então, assim, meu sogro e minha sogra, eles, por serem cristãos, eles eram religiosos, mas eles eram pessoas de caráter, tá? Eles não apoiaram o filho e eles todo mês mandavam o pai, pelo menos, pagar minhas consultas na doutora e alguma coisa ou outra. Então, assim, o meu marido hoje, ele dava todo mês um dinheirinho para fazer os exames. Então, eu fui abandonada, mas por causa dos meus sogros, ele chegava junto. Só que ainda assim, ele dizia para todo mundo que Gabriel não era filho dele. Então, assim, gente, pensa, olha só, eu tava mãe solteira, abandonada, o pai dizia que o filho não era deles, todo mundo sabendo ali dos nossos familiares próximos que eu tinha vivido, todo mundo sabendo ali que eu tinha sido violentada, não me envolvi com ninguém, ele foi meu único homem e ainda ficava dizendo que o filho não era dele. Ai, foi difícil demais, gente. Mas aí, aquela igreja me acolheu e Gabriel nasceu. Então, quando Gabriel nasceu, no dia que Gabriel nasceu, foi aonde o Oséias voltou. Assim, ele apareceu, sabe? Acho que foi Deus que colocou ele ali, porque não tinha ninguém para me levar no hospital nesse dia. E apareceu que Oséias precisou me levar para o hospital. Então, quando chegou no hospital, aqui de Maricá, no Conde Modesto,
que o Gabriel foi nascer, ele ficou ali. Então, tipo assim, ele parecia que ele tinha vivido tudo comigo e aquela ansiedade, aquela coisa, meu filho vai nascer, aí Gabriel virou filho dele, sabe? Aquela coisa. E Deus foi tão generoso que Gabriel nasceu a cara do homem. E até hoje, sabe? Gabriel é a cara do pai. E na verdade todo mundo sabe, conhece meus filhos. Até o Pedrinho nasceu a cara do pai, meu Deus do céu. Então assim, os meninos são a cara dele. E ali foi um tapa na cara para não precisar fazer DNA, porque ele dizia para todo mundo que ia fazer DNA, que Gabriel não era filho dele. Ai, meu Deus do céu, vivi muitas coisas. Aí o Gabriel nasceu, depois que o Gabriel nasceu, ele assumiu, registrou no mesmo dia, né? Foi lá, registrou, aí começou a se aproximar de mim e assumiu o Gabriel. Mas a gente não ficou junto, tá? Continuamos separados. Então, assim, essa foi uma fase muito difícil para mim. Só que quando eu fui para essa igreja Nova Vida, eu lembrei o nome da pastora Carminha, a esposa do pastor Silvio. Uma bênção, foi uma bênção na minha vida esse casal. Esse casal não, essa igreja inteira. E aí, o que aconteceu? Depois que eu continuei frequentando a Nova Vida, eu continuei lá, eles me acolheram, então eu virei membro da Nova Vida, e aí eu fiquei lá, sabe? Aí lá, gente, lá eu conheci Jesus. Eu já tava assim meio que me apaixonando por Jesus, começamos a gostar de Jesus. Como eu falei na live, na primeira live, eu só aceitei Jesus e me batizei porque eu tinha que virar crente para namorar o meu marido, lembra que eu falei na primeira live? Eu aceitei Jesus, me batizei porque eu queria ser crente para namorar com ele, porque senão eu não podia namorar, porque a família dele não aceitava. Então, assim, eu não tinha relacionamento com Jesus. Mas depois dessa fase que eu vivi do abandono, e desse acolhimento e desse amor, é por isso que eu falo, a igreja, a marca é o amor, gente. A marca do cristão é o amor, e aquela igreja me amou de uma maneira que eu nunca recebi até hoje amor nenhum em lugar nenhum como eu recebi daquela igreja. Tudo bem que eu também não frequento outras igrejas, mas vamos lá. Então, gente, aquele amor, aquele carinho, aquela coisa comigo foi tão lindo. E aí, só assim, pra quebrar a religião mesmo, que eu vou falar agora, quando o Gabriel fez 2 meses, eu fui numa vigília, sabe? Eu tava ali frequentando ele, só que lá pro sistema da religião, lá para as igrejas que eu tava, antes, eu era a pecadora, né? Eu era aquela mulher horrorosa. Só que vocês não sabem o que Jesus fez comigo. Quando o Gabriel tinha 2 meses, que pro sistema, eu estava excluída, que pro sistema eu não era nada, Jesus veio e me batizou com o Espírito Santo. Então assim, naquela vigília, na casa daquela irmã, que eu nem lembro o nome dela, lá da Nova Vida, gente, o Espírito Santo de Deus veio e me batizou, e ele me renovou, e ele me tornei, sabe, ali eu fui ativada. Então assim, foi maravilhosa a experiência que eu vivi, porque aquela igreja me acolheu, e o Espírito Santo de Deus mostrou para mim que ele vinha, que ele estava em mim, independente, que ele olhava o meu coração, independente se eu não era casada, se eu era mãe solteira, se eu era abandonada. Deus não olhou nada disso. Ele me viu, ele viu que o meu desejo, a minha vontade de servir a ele, sabe? Então ele veio sobre mim. Então assim, isso quebrou a religião. Então assim, eu vi que realmente ele era lindo, ele era maravilhoso, e ele é até hoje. Então você, mulher que se sente impura, que porque alguém falou alguma coisa, porque a religião te despreza, deixa eles pra lá, sabe? Segue o seu caminho, ame a Jesus, busque a Jesus, vai pro seu quarto, fica lá no secreto com ele, chora aos pés dele, porque ele vai vir. Ele não tá olhando, ele tá até triste com essas pessoas que ficam te acusando, e muitas mulheres que ficam tristes com a igreja e saem da igreja. Gente, não sai não, fica lá, seja curada e mostra quem você é, mostra quem Jesus é para eles, porque eles não conhecem, porque se eles conhecessem, eles não te tratariam como te trataram. As pessoas que trataram meu esposo daquele jeito quando foi excluído, naquela época da vergonha dele por causa do que ele fez, aquela vergonha, aquele período que a gente precisou passar, se aquelas pessoas amassem, conhecessem o amor de Jesus, elas não teriam feito o que elas fizeram com a gente. Então, eu tô lá hoje e eu tô em outros lugares hoje, por quê? Porque eu vou mostrar pra eles que Jesus é amor e eu vou amar eles, sabe? Eu tô nesses lugares pra poder amar. Tem pessoas que falam, por que você não sai do sistema? Por que você não sai de alguns lugares? Eu falo, não, eu não vou, porque eu conheço tudo que acontece lá, eu sei que muita coisa é sistema, mas não interessa. Eu sei que lá tem pessoas simples, eu sei que lá tem pessoas que amam Jesus.
E aí lá fora tem um monte de gente fazendo. Então eu vou ficar no sistema para poder amar, para poder libertar, para poder ensinar, para poder ajudar. Porque se eu sair e for para uma outra igreja avivada, dessas igrejas que tem a marca do amor, o que vai acontecer com quem ficar lá? O que vai acontecer com as minhas irmãs que vão ficar lá? Que se fizer alguma coisa errada vai vir um julgo, um fardo, uma condenação sobre elas. Quem vai estar ali para acudir, para acolher, para ajudar essa irmã no dia que todo mundo virar as costas para ela? Quem é que vai estar lá? Aí vai ter alguém lá. Vai ter alguém lá porque eu estou lá para poder ajudar, porque o Senhor não me deu uma palavra para sair, o Senhor me deu uma palavra para ficar. Então que adianta, né? Eu ser cheia de muitas coisas e ficar em lugares onde eu não vou ser útil. Não, eu vou ficar onde Deus me plantou. E ali eu tenho feito a diferença na minha igreja. Então assim, a maioria das coisas que eu vivi foi na minha igreja mesmo. E todo mundo sabe, todo mundo conhece a minha história. Os meus pastores, os presidentes, que são pastores até hoje, pastor Sérgio, pastor Helenildo, eles são pessoas diferentes, sabe? Não estou falando deles, eles procuram fazer o melhor que eles podem. Minha pastora, então, é um amor em pessoa, ela é um doce, ela é maravilhosa, minha pastora. Então, assim, mas tiveram outras pessoas, sabe? Que fizeram coisas porque eles não entendiam também, eles não alcançaram o que eu alcancei. Então eu não julgo ninguém, sabe? Eu nunca julgo ninguém, eu só amo todo mundo e vamos seguir em frente, porque o homem é falho, todo mundo é falho, eu também sou falha, e vamos seguir em frente. Então, meninas, sobre o abandono, foram essas duas coisas que eu vivi. É claro que foi tudo muito difícil, a minha jornada da minha história foi complicada, foi difícil. Só que de 2016 para cá, quando eu conheci a minha identidade em Deus, tudo mudou. Nunca mais eu vivi algo daquelas coisas que eu vivia, sabe por quê? Porque um dia eu me posicionei. Eu falei, Deus, eu sei hoje quem tu és, eu sei que tu és bom e eu não quero mais viver essas coisas, então eu não vou mais viver essas coisas. E nunca mais eu vivi algo terrível das coisas que eu passei. Eu tenho dificuldade, claro que eu tenho, tem coisas que acontecem na minha vida e, gente, ninguém tem uma vida fácil. Não adianta, não importa o nível, o grau que você esteja de santidade, de espiritualidade, de águas profundas, não importa, sabe? Sempre vai ter uma adversidade, você vai passar por alguma coisa, porque a palavra do Senhor, ela é clara quando diz que nós passaríamos por aflições. A palavra do Senhor, ela é clara quando ela diz que nós temos que batalhar pela nossa fé. A palavra do Senhor, ela é clara quando ela diz que nós passaríamos por tribulações. A palavra do Senhor diz muitas coisas acerca disso. Mas a palavra do Senhor diz, aliás, ela também diz que nós passaríamos pelo fogo, pela água, por muitas coisas, mas ela diz que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. E todas essas coisas que nós vamos passar com Ele. Então, assim, uma coisa que é diferente de mim e de um incrédulo é que eu passo com Ele e o outro passa sem Ele, então sofre mais. Tá? Parece que a gente não tem problema, mas nós temos, só que nós confiamos nele. Gente, isso é toda a diferença. E outra coisa que faz toda a diferença é você saber que você já venceu essa guerra. Vocês se lembram na antiga aliança? A palavra do Senhor, toda vez que eles iam para uma guerra, eles iam consultar o Senhor dizia, vai que eu sou contigo. O Senhor dava as estratégias, deu para Gideão, deu para Davi, deu para tantos outros homens as estratégias e foi Baraque lá com Débora, todas as estratégias, tudo Deus dava. Mas o Senhor dizia, vai, porque é certa a vitória. Então, gente, para poder chegar no final, na vitória, tinha que passar a guerra. Não tem como não passar a guerra, é impossível, não dá, não existe esse evangelho de oba-oba, que é tudo, vou ficar só boiando e vou ficar relaxado. Não, a gente vive no descanso da fé, no Espírito. E a alma precisa ser governada e a alma precisa entender e se alinhar com o Espírito. Mas o mundo tereis aflições. As coisas vão acontecer. O dia mal vai chegar uma vez, vai chegar duas vezes. O negócio é como você vai estar.
como está se posicionada, como está a sua fé. Por isso Jesus fala lá naquela parábola de Lucas 18, quando o Senhor vier, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Porque tá difícil. As pessoas, quando passam qualquer coisa, elas murmuram. As pessoas não aguentam nada. Umas mulher frouxa, umas mulher que não suporta, meu Deus, não consegue suportar se o marido não ama, não consegue suportar se um filho despreza, não consegue suportar nada, não consegue suportar se um irmão fala mal. Ai, um monte de mulher frouxa. Essas mulheres que, meu Deus, cheia de coisa. Essa mulher frouxa, mulher que não tem fé, que não tem raiz. São mulheres, Jesus amado, são mulheres que precisam se posicionar. São mulheres que não adianta ficar orando, falando em língua, rodando, fazendo um monte de coisa. Que mulher que não aguenta. Quando acorda, quando as coisas apertam, não aguenta. Murmura, reclama, quer abandonar tudo. Olha, lá na minha igreja estou passando um processo com as minhas irmãs lá. Gente, não é fácil você ser líder de mulher. Não é fácil. Você ouve coisa, você passa por coisa. Só que eu não vou largar a rede. Eu não vou. Eu vou ajudar o meu pastor. Eu vou ficar ali. Sabe? Elas vão ter que me aguentar. Domingo na reunião eu falei, vocês vão ter que me aguentar, porque eu vou ficar aqui. Se tem alguém achando que eu vou sair, eu não vou. Porque o Senhor me deu esse ministério aqui. Então, dá vontade de sair? Dá. Mas eu não vou abandonar. Se o Senhor me tirar, amém. Mas eu chegar e falar, não quero mais por causa que é difícil. É difícil, mas eu sou forte. Jesus me dá força. Então eu vou vencer em nome de Jesus. E eu vou ver aquelas mulheres lá sendo transformadas. É tanta coisa que a gente vê, tanta mulher mimizenta. Meu Deus, gente, não era nem para existir. Irmãs que ficam brigando por causa de cargo, gente. Que isso? Irmãs que fazem fofoca, Jesus. Tem hora que eu falo, gente, isso ainda existe na igreja. Meu Deus, que coisa horrorosa, não era para existir. Então assim, meninas, pelo amor de Deus, saiam desse lugar, saiam dessa caverna, se revistam de poder, de glória, de unção. Você é valente, você é forte, você tem um Deus que te faz uma mulher forte, guerreira, determinada. E você pisa na cabeça do diabo e bota esse Satanás para correr da sua vida, do seu casamento, da sua finança, seja lá da onde estiver te parando. Em nome de Jesus, se posicione. Seja essa mulher ousada e fale, não, aqui não. É cada uma de um jeito, tem umas que gritam, tem umas que são mais calmas, tem umas que rodam, tem umas que não só oram, não sei. Vocês não tem que ser igual a mim, eu não tenho que ser igual àquela. Cada uma é do seu jeito. E cada uma vai trazer o reino do Pai do jeito que o Senhor te fez. Então não fique olhando que fulano é assim, fulano é assado. Não, faz aquilo que o Senhor te deu para fazer. Faça, desempenha, dê o seu melhor e amém, sabe? Talvez Deus criou você para você, no caso, assim, talvez você não seja uma mulher como eu, que tenha um ministério de estar à frente de outras mulheres, mas talvez você seja uma mulher que tenha como ser uma empresária bem-sucedida e pode manter alguém que está só servindo no ministério. Quantas vezes nós vimos isso na palavra do Senhor? Então não queira ser como eu e eu não vou querer ser como a outra. Eu vou fazer o que o Pai mandou eu fazer, eu vou ser como Ele me fez e você vai exercer o seu papel. Talvez Deus te dê um ministério para você fazer um bolo para abençoar aquele departamento, aquela igreja, aquele missionário, aquela coisa, e você vai vender e vai ajudar ali. Então assim, cada uma é de um jeito. Então não fique querendo ser algo que talvez você não nasceu para ser. Descubra em Deus quais as suas habilidades, aquilo que o Senhor, determinou para você, e faça e seja feliz, e você vai ser realizada nisso. A verdade é essa. Então, assim, eu também não vou almejar coisas que não adianta. Eu não vou querer ficar cantando bonito igual aquela mulher se Deus não me chamou para cantar. Eu nem tenho voz para isso. Então, eu vou ficar no meu quadrado, desempenhando o meu melhor ali. Outra coisa que eu quero mostrar e falar para vocês também, meninas, é o seguinte. Deus te deu um ministério. Deus te deu algo, tá? Eu vou falar do meu para vocês poderem entenderem. Deus me deu um desígnio. Eu nasci para ativar, para mostrar para as meninas a identidade delas, para ajudar elas ali e trazer o reino do meu Pai para a terra. Eu tenho alguns dons
e alguns talentos e eu vou usar ele. Só que se a pessoa chegar até mim e ela está passando por um processo de libertação profunda e entender coisas de cadeias, de demônios, de não sei o que lá, não que eu não saiba e que eu não entenda, porque a gente tem que saber um pouco de tudo. Porém, não é a minha área, a área da libertação. Eu conheço amigas minhas que elas são dessa área da libertação e da intercessão. Então, se a pessoa precisa desse ministério, eu vou encaminhar essa pessoa para esse ministério, tá? Então, assim, eu tenho o ministério da palavra, o Senhor me deu algo da palavra. Aquela lá é da intercessão, a outra lá é do louvor, a outra lá é disso, a outra é daquilo. Então, assim, não adianta, porque se você quiser fazer tudo, o que vai acontecer? Você vai ficar em déficit com alguma coisa. Então, você vai se posicionar, vai fazer o seu melhor naquela área e amém, entende? Então, por isso que quando eu faço os meus eventos, eu procuro estar sempre chamando uma irmã de cada área para que o evento fique completo, entende? Mas eu não tenho, por exemplo, falar sobre marketing, venda, essas coisas de internet, esses negócios. Eu não tenho muita habilidade com isso, então eu não vou querer ensinar para você algo que eu também preciso que alguém me ajude, que me ensine. Então eu vou fazer o meu melhor naquilo que o Senhor me chamou para fazer, tá? Então, olha, minhas lindas, olha quem tá aí. É Mari. Ai, Mari, já tá chegando nosso dia, né? Que lindo. Mariana Venâncio, maravilhosa. Samara, seja bem-vinda. Meninas, muito obrigada. Eu já tô terminando aqui a live. E eu quero mais uma vez deixar esse convite para vocês da imersão. Venha estar conosco no dia 22, vai ser maravilhoso demais. Enfim, se você precisa, sabe, precisa de encher sua botija, se você tá se sentindo fraca, que tá precisando, sabe, de renovo, de ativação, enfim, venha, porque lá vai ser o local onde Deus vai derramar graça sobre as nossas vidas. Eu tô, assim, muito empolgada, porque eu vou até falar assim pra vocês. O Senhor, Ele falou comigo, sabe, que depois da imersão vai virar uma chave. Se Ele falou que vai virar uma chave, eu vou entrar numa nova dimensão, eu vou entrar num novo dele, depois da imersão, eu tô me preparando para isso. Imagina vocês, né? Porque assim, gente, se Deus derramar aqui em mim, a palavra do Senhor fala que nós somos como um rio a jorrar. Então, se tá jorrando em mim, se tá derramando em mim, se tá liberando para mim, vai alcançar vocês. Só que a pessoa, ela precisa estar disposta a estar lá, a pagar um preço também. Porque é muito fácil, né? Você simplesmente, eu quero a bênção, e aí não faz nada para isso, não quer orar, não quer buscar, não quer pagar o preço. Ó, as meninas estão vindo lá de Minas para receber, porque elas entenderam que lá vai ter algo bom para elas. Então elas estão vindo. E aí, você que tá aqui do meu ladinho, aqui em Maricá, tá esperando o quê para se inscrever para imersão? Bora, mulher, vambora, porque vai ser maravilhoso demais. E é isso, tá? O abandono foi isso, essas duas fases da minha vida que eu sofri do abandono. E tem uma outra coisa, mas só quem vai estar na imersão é que vai saber. Além dessas 3 coisas ruins que aconteceram na minha vida, que eu venci o abandono, eu venci, né, o abuso e eu venci a traição do meu esposo, existe outra coisa que aconteceu como casal, meu esposo e eu, e nós vencemos, na verdade estamos vencendo em Deus. Mas só quem estiver na imersão é que vai saber, de fato, o que aconteceu. Então, assim, o que aconteceu foi um dia mal que chegou para nós, um dia mal que nós estamos vivendo, passando cada dia nele, mas com Deus é tudo maravilhoso. O dia mal se torna leve. Então, quem estiver na imersão ainda vai saber mais um pouco da nossa história, e também vai receber tudo isso que eu tô falando agora, tá? Eu aguardo vocês então, meninas. Um beijo, obrigada pela participação de todas vocês nesses 3 dias. Foi maravilhoso.
um resto aí de semana abençoado e um fim de semana maravilhoso debaixo da graça do nosso eterno, do nosso Abba, do nosso Paizinho, que eu amo muito. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre os seus filhos, aonde você colocar as suas mãos, que você seja abençoada, o que você determinar fazer, que o Senhor, Ele esteja te guiando, abrindo a sua mente, te fortalecendo, te dando ideias, estratégias, que o Espírito Santo de Deus, ele possa estar te abrindo os caminhos, que o Espírito Santo de Deus possa estar fazendo você essa mulher forte, essa mulher guerreira, essa mulher honrada, essa mulher de fé, essa mulher cheia de ousadia, que o Espírito Santo de Deus libere sobre você todas as bênçãos, porção dobradas do Espírito Santo, bênçãos sem medidas sobre a sua casa. Tudo isso o Senhor já liberou. Recebe pela fé. Aceite isso, tudo que Ele fez na sua vida. E flua, simplesmente flua no Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, amém. Beijo, meninas. Obrigada. Tchau, tchau.